Tá no silencioso? Beleza. E aí, gente, vou aqui fazer um efeito de cabelo do leão que eu prometi. Oi, Heloísa. Oi, Samuel, beleza? Então, prometi fazer o efeito desse leão aqui e eu vou terminar hoje, pra mostrar pra vocês. Ó, começando com aquela dica da folha, apoiando pra não sujar o desenho. Que eu já tava desenhando, tô com a mão meio suja de grafite já. Então, vamos lá. Começando aqui o efeito do cabelo do leão. Ó, gente, pra efeito de cabelo é bom sempre usar um lápis pontudo, tá? Porque senão vai ter um efeito meio de sombra. Vou deixar aqui. É melhor. Ó, pra quem tá entrando agora, gente, eu tô fazendo o efeito de cabelo da Juba do Leão. Eu já terminei a mocinha, que é a que tá do lado dele. E agora eu vou terminar o efeito da Juba dele. Coleção de colorir eu não uso muito. Na verdade, pra colorir, como eu faço só pintura digital, eu não tenho quase nada. Mas antes eu usava Faber-Castell, quando eu tava aprendendo a fazer desenho colorido no lápis de cor. Faber-Castell é muito bom para essas coisas. Só que aí hoje em dia eu faço mais pintura digital mesmo. Talvez eu volte a colorir com lápis de cor também. Oi, André, beleza? Como é que você tá? Ó, tô aqui fazendo a Juba do Leão. Esse processo aqui ele pode até demorar um pouco, mas é uma das melhores partes do desenho pra mim, porque efeito de cabelo é muito legal de fazer. E era o que eu mais tinha dificuldade na época que eu tava cursando. Só que aí eu treinei bastante, hoje em dia é a parte que eu mais gosto de fazer no desenho. Efeito de pele e efeito de cabelo. Mandaram em alguma língua que não conheço o comentário. Oi, André. Então, na verdade eu sou designer gráfico, né? Eu fiz faculdade de design gráfico, então eu sou desenhista e além disso eu também sou designer. Então, e também eu trabalho como editor. Então eu uso bastante desenhos de freelance, né? Pra ilustração, pra desenho e também design que tem a ver, né? Mas o que eu mais gosto de trabalhar mesmo é com desenho. E aí, Carlos Caian, pode deixar, eu vou te seguir então. Você tá pedindo tanto? Eu te sigo, pode deixar. E aí, Décio Pomelli, beleza? Então, esse leão aqui, gente, não é um leão muito convencional, não. Eu meio que tomei a liberdade de fazer
pelos meio diferentes, colocar um pelo meio enrolado no final. Até porque juba de leão não enrola, né? Fazendo uma escova nele. Ah, então, André, desenhista, eu acredito que seja mais... uma coisa um pouco mais artística e menos técnica. Desenho de artes plásticas, por exemplo. Agora, ilustrador, geralmente, na verdade, sempre ilustrador é quem sabe usar direitinho os programas e tem muita técnica. Então, por exemplo, sabe usar o Illustrator, o Photoshop. Um desenhista não necessariamente precisa saber essas ferramentas. Agora, o ilustrador, sim. Entendeu? Principalmente se for um ilustrador digital e tudo mais. E hoje em dia, o André, esse mercado de trabalho está crescendo demais para ilustração digital e tudo mais. Aí, gente, depois eu vou usar a lapiseira para fazer uns efeitos mais legais de cabelo. Vou mostrar para vocês como é que faz, é bem legal. E aí, Cida, tudo bem? Entrou já dando risada? E aí, Gui, valeu. Obrigado, viu? Então, aí depois que eu faço esse efeito aqui, eu gosto de usar a lapiseira para fazer as partes mais escuras do cabelo. Da juba, no caso, né? Mas o efeito de cabelo é o mesmo. E aí, X-Kim Yumi, beleza? Lembrando, gente, que depois de eu terminar esse efeito aqui da juba do leão, eu vou ensinar algumas técnicas para pintura digital, beleza? Então, para quem tiver interessado nisso, fica mais um pouquinho, que mais tarde a gente vai pular para essa técnica. Aí, Kim, obrigado, viu? Que bom que está gostando. Ó, gente, para quem tá inscrito no meu canal do YouTube ou no meu curso gratuito, essa semana eu postei bastante conteúdo sobre cabelo, viu? Inclusive eu postei um vídeo falando sobre estrutura de cabelo, tá bem legal. Se vocês quiserem, dá uma olhada lá depois. Boa noite, Cida. Eu tô ótimo. E você, tá bem? E aí, Rodrigo Personal? Obrigado, viu? Tô fazendo aqui efeito da juba dele. Oi, Emanuele. Eu tô bem. E você, tá bem? Obrigado, Emanuele.
Ó, gente, vou sombrear agora a orelha dele. Lembrando que para sombreamento de qualquer superfície que não seja um cabelo, eu uso a lapiseira, o lápis bem macio, apontado assim. E aí, Luciano, beleza? Ó, gente, pra quem tá entrando agora, eu fiz esse desenho aqui da menininha e do leão. E agora eu tô fazendo o efeito do cabelo do leão pra terminar ele. E aí, logo em seguida, eu vou mostrar pra vocês sobre pintura digital. Vou dar algumas dicas. Aquilo que eu falei sobre não forçar a mão nunca, ó. Fazendo bem fraquinho para poder fazer o efeito da orelha do leão. E agora do outro lado também. Então, tem vezes, como a gente tá trabalhando com tons de cinza, né? Tem vezes que ele vai mesclar um pouco, e isso pode ser um problema. Então, toda vez que isso acontece pra mim no desenho, eu pego algum lápis diferente que é mais escuro ou mais claro e vou dando mais contraste. Pra não misturar muito os tons, entendeu? E aí, Gu, beleza? Como é que você tá? Como é que vão as obras aí? Agora a gente tá numa parte que eu tô inventando umas coisas pro leão, umas características pra ele, porque tipo assim, o leão ele tem essas duas coisinhas aqui, só que não é tão proeminente assim. Só que como esse daqui é um leão meio que de fantasia, aí eu tô deixando um pouco mais exagerado. Isso é que é legal no desenho. Você pode exagerar o que você quiser e criar qualquer coisa que você quiser. Aí sim, hein, Cida? Que bom que agora tá melhor ainda. Aí aqui, no final da boca do leão, eu quero deixar um pouquinho mais claro do que o resto, então eu vou dar mais contraste. Em todo o resto eu vou pintar um pouquinho mais escuro. Então, para efeito de claridade, gente, eu gosto de deixar sempre algumas partes em branco, tá vendo? Para deixar como se tivesse um brilho. Então aqui eu vou deixar bastante parte bem no meio assim, em branco. Aqui são as partes do bigode dele. Depois eu vou fazer uns fiozinhos, só que só no final do desenho. E agora eu vou definir melhor aqui o olho dele. Como é olho de animal, né? Tem essa coisa bem preta no lado. Em volta do olho tem uma parte bem preta. E aí, Elias, beleza? Oi, Rômulo, tudo bem? Então, aí, pra fazer as coisas mais escuras, eu uso a lapiseira Pentel. Ela é boa porque você não precisa forçar a mão pra deixar o objeto mais escuro. É só você ir pintando com a mão leve e ele já vai ficando. Assim não estraga o seu desenho sem forçar a mão. E aí, Everguache? Você falou mesmo que você ia voltar.
E tô aqui no mesmo desenho, só que agora eu vou terminar ele. Que bom que você voltou. Ah, obrigado, Emanuele. Tá legal o desenho. Então, beleza. Agora eu vou definir melhor a juba. E aí, Douglas, beleza? Obrigado, viu? Oi, Samuel. Então, eu não lembro. Recentemente eu nunca desenhei nenhum personagem da DreamWorks, mas eu pretendo fazer, pelo menos na semana, até a semana que vem, eu quero fazer o Príncipe do Egito, o Moisés. Você desenhou o Miguel. Ah, eu fiz o Miguel, é verdade. A Bruna me lembrou aqui. Eu fiz o Miguel do filme Em Busca. O filme Caminho para Eldorado. Eu fiz numa live. Tá recente. Mas aí eu quero fazer o Príncipe do Egito também. Porque eu gosto muito desse filme também. Falando em Miguel, sabe qual personagem que eu deveria desenhar? O Miguel de Viva a Vida é uma Festa. Esse filme é muito da hora e eu quero fazer. Eu nunca fiz nenhuma fanart dele. Nunca ele é bem colorido, né? Dá pra fazer bastante coisa. É, tem aquelas caveiras tudo pintada, então tipo dá pra fazer muita coisa legal. Então, gente, esse efeito aqui de cabelo para cabelos mais claros é mais fácil. Por exemplo, essa juba desse leão, eu imagino que deve ser um pouco bege. Se eu fosse colorir, eu ia pintar ela de meio bege, assim. E é um bege claro, então fica um pouco mais fácil do que o cabelo da menina, por exemplo, aqui, que é mais escuro. E, gente, os efeitos de cabelo, quanto mais escuro o cabelo for, mais difícil é. Porque você tem que definir certinho. E aí você vai ter que ter controle do seu braço, porque não pode pesar e ao mesmo tempo tem que deixar o cabelo bem escuro. E aí, Guto Collector? Obrigado, viu? Eu amo o seu trabalho. Ai, obrigado também, Everguache. Então, Cida, vai depender bastante. Tem alguns que eu faço tipo rascunho, que fica bonito assim pra postar e tal, só que aí eu demoro, sei lá, meia hora. Aí tem outros, tipo esse daqui, que eu tô demorando mais ou menos 1 hora e pouquinho pra terminar. Agora, quando é desenho digital, dependendo da técnica que eu uso, eu consigo fazer bem rápido. Ou se eu quiser me aprofundar bastante, aí demora mais. Hoje, um desenho que eu postei, o último que eu postei hoje, ele demorou deve ter demorado umas 2 horas e meia por aí. E aí, Gui 18AM, salve aí pra você. Aí, Caiua, conseguiu chegar, né? Isso aí. Tô aqui terminando o desenho que eu comecei na live de ontem, que é do leão e da menina. A menina eu já fiz, tá aqui. Agora eu tô fazendo o efeito da juba do leão.
Então, Cida, dá bastante trabalho mesmo, só que assim, é algo que você meio que vai se acostumando. E além disso, é aquilo que eu digo, a gente tem que estar fazendo e estar se divertindo, né? Então, tem uns que dá trabalho, assim, só que você nem percebe, porque é tão legal fazer. Quando você vê, já terminou. Ah, então, Caio, é verdade isso. Tem vezes que eu fico muito tempo em um desenho só e eu nem percebo, porque é tão legal de fazer. E quando eu não desenho. É o que eu respondi isso na live de ontem. Perguntaram se eu desenho todo dia. Eu falei que não é uma regra, assim, mas. Realmente, é todo dia que eu desenho. E tem dias que eu não desenho. Aí se eu não desenho, eu sinto falta. Parece que alguma coisa no meu dia não tá faltando, sabe? Então, não é uma regra, mas é uma necessidade, praticamente. Ah, tá desenhando bem, ô Gui? Ah, que da hora, meu. Depois me mostra, manda lá no direct pra eu ver. Eu acho que você tá inscrito no meu curso também, né? Segue as regrinhas de esboço, que vai ajudar bastante. É muito legal desenhar anime, né? Anime e mangá são estilos bem legais de fazer. Esse desenho que eu tô fazendo agora é uma mistura. A menina é bem anime, agora o leão ele tá meio que uma mistura. Meio realista, meio Disney. Essa parte aqui da folha, gente, eu tenho... Nossa, até uma agonia, porque eu tenho medo de amassar quando eu tô fazendo efeito de cabelo. Então eu faço bem, com bastante cuidado. E aí fica uma dica pra vocês. Quando vocês forem chegar na borda da folha, façam com bastante calma, bastante cuidado, porque senão pode amassar. Ah, então, Cida, é uma terapia mesmo. Até porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. E aí, o desenho me ajuda bastante pra ficar calmo. Até porque, gente, se vocês fizerem um desenho com pressa, isso vai se mostrar no próprio desenho. Tipo assim, toda vez que eu fiz algum desenho e eu fiquei apressado ou ansioso, o desenho, dá pra ver no desenho que foi feito com pressa. Então, fica essa dica pra vocês praticarem paciência enquanto vocês estiverem desenhando. Porque senão vai mostrar no próprio desenho. Tô segurando aqui a borda da folha pra não amassar. Nossa, o Everguashi, eu gosto bastante desse mangá, Sakura Card Captor. Eu nunca fiz um desenho... Ah, não, eu fiz um desenho dela, só que faz muitos anos. Depois eu vou mostrar pra vocês. Poderia refazer, né? Hoje em dia. Mas é muito legal esse mangá mesmo. Depois eu quero ver o seu desenho. Depois você me mostra. Manda no direct. Aí, gente, tô quase terminando a juba do leão, hein? Depois, lembrando que quando eu terminar isso daqui, eu vou ensinar uma técnica de pintura digital bem legal pra vocês. Agora só faltam umas partezinhas aqui. Então, o Kaiwan, os próprios traços não saem tão retos se fazer rápido. Então, sabe o que é o seguinte? Eu gosto de deixar a mão sempre leve, aquilo que eu falo. Se você deixar a mão muito leve na hora do esboço e fazer bem fraquinho, não importa se os traços forem tortos, porque você vai definir melhor na parte da line art que é depois. Então isso facilita muito. Aí é na parte do esboço, né? Ah, então, o Gui, para desenhar o óbito eu acho legal, mas assim, não tem muito desafio não, porque é mais aquela máscara, né? Aí não tem nem que desenhar o rosto dele. Ah, tá aí um personagem que você não precisa nem fazer o rosto dele pra ficar igual, o óbito. Ah, então, Everguashi, eu vou procurar aqui pra mostrar, porque como faz muito tempo que eu fiz, deve estar numa pasta bem antiga que eu guardo de desenhos antigos.
Eu acho que devia ter uns 14 anos na época. E aí, lindeza, tudo bem? Ó, pra quem tá entrando agora, gente, eu terminei esse desenho aqui dessa menininha. E agora eu vou fazer o leão. Eu tô quase terminando a juba do leão. E depois que eu terminar a juba do leão, eu vou ensinar técnicas de pintura digital. Então, ó, fiquem aí pra ver. É aquilo que eu falei, esse leão aqui, ele é um leão meio de fantasia, né? Então, eu fiz uma juba meio enrolada no final, assim. É legal que no desenho você pode ter a liberdade para criar o que você quiser, né? Isso é que é o mais legal. E aí, Vanessa, tudo bem? Obrigado. Então, Cida, esse é que é o problema. A ansiedade. Gente, ansiedade é uma coisa que atrapalha tanto. O nosso objetivo mais é aprender a lidar com isso, né? Então tá aí feita a juba do nosso leão. Depois eu vou fazer uns retoques antes de postar. Mas o processo tá aí pra vocês verem. O efeito de cabelo dele. O efeito de cabelo da menina também. Depois eu vou terminar esse meio aqui também. Pra ficar tudo certinho. Mas tá aí. Então, gente, como prometido, depois que eu terminei esse desenho aqui, eu vou ensinar agora técnicas de pintura digital. Pera aí que eu vou posicionar tudo aqui certinho pra vocês poderem ver, tá? Pera aí. Então, gente, agora eu vou pegar a mesa digitalizadora. Desculpa aí a bagunça na câmera, mas é pra mostrar pra vocês agora a tela do computador. O que acontece? Eu fiz esse esboço aqui dessa menininha aqui. E aí, eu vou ensinar uma técnica que é muito boa pra vocês. O esboço tá aqui feito. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir a opacidade dele e agora eu vou usar vetorização. Isso é muito legal, gente. Vai ajudar bastante. Eu começo sempre com o formato do rosto. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a ferramenta Pen. Essa ferramenta aqui que é muito boa do Photoshop. E agora eu vou fazer baseado em pontos. Eu criei um ponto aqui. Agora eu vou segurar para fazer o próximo ponto de acordo com a linha do rosto. E isso aqui vai ajudar muito para você poder colorir o seu desenho. E aí, Kaique, beleza? Moleque doido? Oxi. E aí, gente, vocês vão fazer a silhueta do personagem. Tá aqui o rosto dele. Aí eu vou vir aqui em Paths e selecionar o trabalho que eu fiz de vetorização. Selecionando isso, eu posso escolher a cor que eu quiser. No caso, é uma cor de pele, né? Deixa eu pegar uma cor mais rosada. E aí eu vou pintar isso daqui, por baixo da camada da linha. Então tá pronto a pintura base do rosto do personagem. Essa técnica aqui é muito boa, gente. Ah, manja muito dos Paranauê. De desenho tem que manjar, né? Treinando tanto. Então agora eu vou fazer o olho. É o mesmo processo, gente. Começando aqui com o branco do olho. E baseado no esboço que eu fiz, eu vou vetorizar. E aí logo em seguida
eu vou pintar. Aí o branco do olho eu gosto de fazer um pouco menos branco, tipo assim, um meio cinza. Porque depois eu vou sombrear mesmo, então vai ficar com outra cor, não vai ser só o branco, né? E aí você pode fazer em camadas separadas, tá? Cada elemento aqui eu tô fazendo, por exemplo, o rosto, uma camada, o olho, agora a boca. Agora vamos pintar o dente dele. Aí se eu tirar a line art, o esboço, já começa a ver um pouco o rosto dele. Quando você crescer, você quer desenhar igual eu? Ah, valeu, Kaique. Só fazer meus cursos que você consegue. Ah, então, Caio, eu gosto de ter uma referência do lado sempre, sempre mesmo. Só no caso desses desenhos que eu tô mostrando aqui pra vocês nessa live, que eu tô sem referência, por quê? Porque eu usei na parte do esboço só do leão e da menina, e aí o resto eu fui criando eu mesmo. E esse aqui como é só um exemplo pra mostrar pra vocês técnicas de pintura, eu fiz meio que de cabeça mesmo. Então tá aqui o cabelo dele, uma das franjas e agora a outra franja. Esse processo aqui, gente, vocês têm que se acostumar a enxergarem o desenho por partes, por camadas. É o jeito mais fácil de trabalhar com vetorização. Por isso que eu fiz a cabeça dele completa e não me preocupei com o cabelo, porque o cabelo ele vai na frente e vai esconder tudo que tiver atrás de qualquer jeito. E aí se você vê como se fosse peças para você montar, é mais fácil. Aí tá aí o resto. E agora eu vou fazer... Acho que numa camada antes da cabeça eu vou fazer o resto do cabelo dele. Tá parecendo até a Bruna me comentou aqui que parece o Ed de Fullmetal, sabe? Às vezes eu devo estar no meu subconsciente com uma referência dele. O desenho que eu postei hoje da menina vampira, eu usei exatamente essa técnica aqui que eu tô mostrando pra vocês. Eu fiz o esboço, depois eu vetorizei, e aí depois eu adicionei a sombra e luz, além dos efeitos da asa dela, por exemplo. Fazer a mesma cor que essa parte aqui. E aí agora eu vou fazer a faixinha que tem aqui na cabeça dele. Então, gente, eu acho que é um menino. Eu falei que era uma menina no começo, mas acho que vai ser um personagem masculino. Sei lá, um personagem andrógeno. Eu vou fazer uma bandana, sei lá, azul. E aí agora tem a parte do laço, do final aqui do pano da bandana. Ah, então, Kaique. Nossa, até que parecia um pouco a Sakura. Mas na verdade esse personagem aqui eu tô inventando agora, tá? Então, eu não sei nem se é menino ou é menina. Vamos definir tudo agora. Ah, então, tem uns animes que eles são parecidos mesmo, só que, sei lá. Tem uns que tem uns estilos diferentes. Por exemplo, os animes da Clamp, da Sakura Card Captor, nossa, o estilo é muito peculiar.
E é só daquele tipo de anime que é. Você olha o desenho e você já sabe que é da Clamp. Então, É muito da hora. os mangás da Clamp, eles são muito artísticos, assim, né? Tipo, muito legal. Ah, é mesmo, gente. Os mangás da Clamp, realmente, é o que a Bruna comentou aqui comigo. Eles são bem artísticos. E é legal que eles conseguem fazer. Eles dão emoção pra cena com as imagens deles, né? Tipo assim, quando tem alguma coisa romântica, fica tudo meio embaçado, meio. Tem um monte de bolha flutuando no meio da imagem. Ó, gente, eu coloquei pra frente essa bandana dele aqui pra deixar melhor. Eu selecionei o cabelo e vou apagar essas partes aqui que vai... Não, essa parte aqui não. Eu vou apagar isso aqui, por exemplo. O cabelo tá na frente. Assim. Tá, beleza. Agora, gente, eu vou ensinar pra vocês um pouco de efeito de sombra no computador. Temos aqui o nosso esboço. Cadê a linha? Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Então, gente, no final das contas, se eu tirar a cor, aqui tá o esboço. E aí, se eu tirar o esboço, eu já consigo ver meu personagem. E aí, eu vou usar agora o esboço só pra me guiar. E eu vou fazer a sombra, por exemplo, do nariz dele. Então, vou fazer uma camada em cima do rosto. Eu vou escolher a mesma cor do rosto e vou deixar o modo de mesclagem Multiply. E aí, eu vou escolher esse brush aqui. É Dave Greco Art. Esse aqui é o brush principal que ele usa. Procurem depois no Google se vocês quiserem um brush igual. Dave Greco Art. É muito bom para você fazer efeito de sombra de pele. E aí eu vou, baseado no meu esboço, fazer o nariz dele. Com bastante cuidado. E como eu estou usando aqui a pressão da mesa, aquela mesma técnica do desenho manual na folha vai se aplicar aqui. Deixa a mão bem leve, não força, porque se eu forçar, ó, vai estragar. E aí eu vou poder fazer a sombra aqui do cabelo. Aí eu posso também adicionar luz, por exemplo. Eu vou deixar a bochecha dele um pouco mais clarinha, para definir melhor a maçã do rosto. Oi, JP Almier, tudo bem? Ó, bem fraquinho a maçã do rosto. E agora são detalhes, gente. Bastante detalhe. Aí eu posso vir aqui e definir o buraco do nariz dele, bem pequenininho aqui. Assim. E agora, se eu tirar o esboço, já consigo ver um personagem aí. Por que o que, lindezo? O que você tá falando? Por que o que? E agora eu vou fazer a sombra do pescoço dele. Eu gosto de fazer sempre assim, para marcar bastante a separação do queixo e do pescoço. Então eu gosto de fazer bem forte aqui, até porque tem uma cabeça inteira em cima, né? Então tem bastante sombra logo embaixo. Oi, Eduardo Tufolo, beleza?
Tá, agora eu vou fazer o efeito do olho dele. Gente, o olho é uma parte muito legal de fazer em pintura digital, vocês vão ver. Eu vou selecionar isso daqui e vou escolher uma cor um pouco mais escura para fazer a sombra. Então eu vou fazer a sombra por cima. É aquilo que eu falei. Você tem que pensar no seu desenho como se fossem partes de um quebra-cabeça que você está montando as peças. E aí eu vou fazer o olho. Um círculo aqui. Um circulinho melhor aqui. E vou pintar, sei lá, de preto. Agora eu vou deixar um pouco mais... melhor definido aqui, ó. Assim. Então, ô Gui, desenhos... É muito relativo isso. Eu gosto de fazer na folha os esboços. Mas o digital também é bom pra isso. Sei lá, acho que vai de gosto mesmo. Tem dias que eu gosto mais de fazer desenho digital, tem dias que eu gosto de fazer desenho mais manual. A única coisa que eu gosto mesmo mais no digital do que no manual, isso com certeza, é a pintura. Até porque a pintura digital pode fazer... Tem muitas mais coisas que dá pra fazer do que no manual. Como você tem mais efeitos, mais opções de efeito, né, no Photoshop. Mas aí isso tudo tem a ver com a sua arte final, né? Se você não tiver um esboço bem trabalhado antes de você começar a pintar, então não vale de nada. Por isso que eu falo, o manual, ele é o básico pra tudo. Se você não sabe o manual, você vai ter mais dificuldade no desenho digital, com certeza. Tá, agora eu acho que eu vou fazer os cílios dele. Aqui, eu vou definir meio que assim. Ó, gente, agora eu já consigo vetorizar sem ter o esboço de base, porque eu já tenho toda a imagem do personagem aqui. Mais ou menos assim. Aí essa camada aqui eu deixei atrás do olho e por cima da cabeça, para poder ficar certinho. Então tá aí os cílios do nosso personagem. Agora só para terminar, para mostrar para vocês, eu vou fazer o sorriso dele. Com uma sombrinha aqui. Aí eu posso diminuir a opacidade. E aqui eu vou fazer uma linha só pra definir melhor o dente. Só que eu não quero fazer muito definido não, até porque não é um desenho muito realista. E o efeito do cabelo, só que é um efeito bem básico, tá? Só pra vocês aprenderem essa técnica. Essa música. E agora eu vou sombrear aqui o cabelo dele. Olha, gente, aquele efeito de cabelo dá pra fazer no digital também. Tá vendo? A mesma coisa. Inclusive, gente, o movimento que eu faço com a minha mão é o mesmo. E a mesma coisa de você ter leveza na mão também se aplica aqui. Aí é claro que vai demorar mais para você fazer um desenho mais bem elaborado, uma pintura mais bem elaborada no digital. E aí você tem que ter bastante paciência para isso. Mas esses são os passos que eu uso. E tá aí o nosso personagem criado na hora. Exemplificando para vocês técnicas de pintura digital. Então, gente, foi essa a nossa live. O quê? Grava você? Grava. Então, gente, foi essa a nossa live de hoje. Pra quem tá chegando agora, eu vou deixar salvo no IGTV, tá bom? Pra vocês verem tudo que eu fiz. Eu fiz esse desenho aqui da menina com o leão.
Esse aqui foi o manual. E aí eu ensinei também algumas técnicas de pintura digital para vocês verem, aqui exemplificado. E é isso aí, eu vou deixar salvo no IGTV e qualquer coisa, ó, manda mensagem no direct. Façam o meu curso, se inscrevam que tá bem legal, é um curso de esboço e estrutura. Para desenhistas iniciantes é muito bom, é muito importante esse. E fiquem ligados que eu vou estar lançando conteúdo novo sempre. Então é isso aí, até a próxima live, gente.